Bom dia, amados. Graça e paz seja com vocês. Mais uma vez estamos aqui para a nossa transmissão desse tempo de oração. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, a paz do Senhor Jesus inunde nosso coração. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão poderosa. Temos um tempo precioso na presença do Senhor e queremos compartilhar com você a preciosidade da palavra de Deus através da Santa Escritura, da Bíblia, e ao mesmo tempo nosso tempo de oração e logo depois nosso momento de devocional. Nós temos ainda algumas pérolas para liberar sobre a sua vida nesta manhã. Portanto, receba nosso carinho de sempre e aqui nós estamos para mais esta transmissão. Deus abençoe a sua vida, pelo seu esforço, pela sua dedicação e por esses meus queridos companheiros de julgo que sempre estão comigo em todas as orações da madrugada, fazendo companhia. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vos tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio e ao domínio próprio a perseverança. A perseverança, piedade, a piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam capazes sempre de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário,
fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus e Pai, quando da suprema glória foi-lhe dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se ela prestassem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação humana, pois jamais a profecia teve origem na vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aleluia. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para juízo. E ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma, Gomorra, reduzindo-a a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma, justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar-nos os seres celestiais. Contudo, nem anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que descobrem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela própria corrupção. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Palavras do apóstolo Pedro, onde ele nos instrui as coisas que irão acontecer para os ímpios, mas sobre todas as coisas, sobre a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, para que possamos cada dia acrescentar à nossa fé virtudes poderosas que nos sustentam e que nos conduzem ao propósito para o qual o Senhor nos criou nesse tempo. Que esta palavra possa tocar o seu coração e que possa abrir o caminho para esse tempo de oração nesta manhã. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor neste momento, aí onde você estiver, por gentileza, se você já puder estar falando em novas línguas, já está orando ao Senhor, e vamos estar clamando ao Senhor por alguns pedidos de oração que nós temos para o dia de hoje. Amém?
Eu sinto da parte de Deus, amados, que ontem nós estávamos numa live da pastora Ana, justamente com a profeta lá do Uruguai, não lembro o nome dela agora, e é incrível como dentro da nossa rede apostólica, como nós estamos falando uma mesma linguagem. Justamente neste final de semana, amanhã, eu estarei ministrando a igreja sobre filhos ou escravos. E justamente a profeta estava falando sobre isso, sobre a ausência de uma paternidade que provoca o estado de escravidão na vida daquele que é filho. É filho, mas tem a mente voltada para uma atitude de escravidão. Ainda não foi limpo plenamente, não foi purificado plenamente, porque não teve única e exclusivamente a revelação de uma paternidade, da paternidade de Deus. Ainda está amarrado com as coisas do velho homem e não se despiu do velho homem e continua com a mesma mente, com o mesmo procedimento, sendo filho. E não consegue sair dessa casca para tornar-se verdadeiramente filho e desfrutar da presença de Deus. Nesse tempo de grande dificuldade, amados, escute o que eu estou dizendo, nesse tempo de grandes dificuldades que nós estamos vivendo, que vamos estar vivendo, eu quero dizer algo para vocês: somente os filhos vão prevalecer, somente os filhos vão ter uma vida mais abastada, porque enquanto muitos ímpios irão padecer por conta das crises que estão por vir sobre o mundo, os filhos estarão em abundância, porque Deus vai cumprir e já está cumprindo a sua palavra sobre a nossa vida. Amém, amados? Portanto, nesta manhã, alinhe-se, nesta manhã, seja feliz andando nos caminhos irrepreensíveis do Senhor, vivendo em integridade, vivendo em obediência à palavra de Deus. Palavra-chave para mim e para você é viver na obediência. Amém? Vamos orar neste momento, então. Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos dia sobrenatural. Está, Senhor Deus, se rompendo este dia para mais um tempo de estarmos na Tua presença. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, reconhecemos, Pai, o Teu senhorio sobre nós, reconhecemos Tua soberania, reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, e obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra bendita, que nos alimenta, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos refina a cada dia. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Bendito seja, Senhor Deus. Nesta manhã, ensina-nos as revelações dos teus decretos, Senhor Deus, para que com os nossos lábios e o nosso coração possamos repetir, Senhor, todas as tuas palavras que trazem poder, que trazem edificação, que trazem, Senhor Deus, testemunhos poderosos que mudam a vida das pessoas, que mudam a nossa vida, que transformam o nosso coração. Declaramos, Senhor Deus, nossa fidelidade, nosso amor. Declaramos que meditaremos nos teus preceitos, daremos atenção, Senhor Deus, aos teus conselhos santos, para que tenhamos prazer nesses decretos que nos conduzem à vida plena, a vida, Senhor Deus, de bondade, de fidelidade, de amor, de misericórdia. Senhor, nós te engrandecemos nesta manhã, desperta os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei,
para que vejamos, Senhor Deus, as maravilhas da Tua glória, da Tua graça, agindo poderosamente em nossa vida. Senhor, nós oramos, Pai, declaramos que somos como peregrinos nesta terra. Portanto, não escondas de nós os Teus mandamentos, revela-nos a Tua vontade, revela-nos a Tua bondade, revela-nos Tua misericórdia, revela-nos a Tua fidelidade, Senhor, para que possamos viver dentro, Senhor Deus, dos Teus preceitos, ter uma vida abundante, ter uma vida poderosa, ter uma vida sobrenatural na Tua presença, Senhor. Pai, assim como diz o salmista, a minha alma consome-se de perene tuas ordenanças, porque o Senhor repreende os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos, mas benditos são aqueles cujo coração é totalmente do Senhor, cujo coração está voltado, Senhor Deus, para obedecer aos teus preceitos. Por isso, Senhor Deus, tira, Senhor, toda afronta, tira todo desprezo, tira, Senhor Deus, toda arrogância dos nossos corações, para que o espírito da obediência, Senhor Deus, entre em nossa vida, para que sejamos, Senhor Deus, ordenados, submissos aos teus estatutos, Senhor Deus. Mesmo, Senhor Deus, que poderosos se reúnam para conspirar contra nós, ainda assim, Senhor Deus, nós declaramos que Tua palavra será a nossa prioridade, Tua palavra será, Senhor Deus, a nossa vida. Sim, Pai, os Teus testemunhos são nosso prazer, eles são os nossos conselheiros. Pai, nós encontramos virtudes poderosas, virtudes que mudam e transformam a nossa forma de pensar, que nos transportam de um mundo de escravidão para um mundo de sermos filhos do Senhor, para que, Senhor Deus, o Senhor mude nossa forma de pensar, de agir, de fazer, para que o nosso caráter seja tratado e seja moldado de acordo com o caráter de Cristo Jesus, varão perfeito, Senhor Deus. Oh Deus, nós rogamos a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus. Relataremos os nossos caminhos, Senhor. Colocaremos diante de Ti em pauta, Senhor, a nossa vida, que não são alheios, que não estão escondidos diante dos Teus olhos, porque o Senhor vê todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, ensina-nos os Teus decretos, ensina-nos os Teus caminhos. Pai, envia o poder do Teu Santo Espírito sobre nós, um Espírito da sabedoria, um Espírito do conhecimento, um Espírito da paz, um Espírito da Tua bondade, da Tua benignidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor nos faça discernir o propósito da Tua palavra, o propósito dos Teus preceitos. Por isso nós queremos meditar nas maravilhas da Tua lei, Senhor Deus. Oh Pai, nós declaramos, como diz o salmista, que a minha alma se consome, Senhor Deus, de tristeza em função das coisas que nos cercam, que nos espreitam, que nos entristecem, de pessoas, Pai, que recebem a Tua palavra com tanto desprezo, que recebem a Tua palavra, Senhor Deus, com tanta indiferença. Por isso, fortalece-nos conforme a Tua promessa, porque a Tua palavra, sim, produz paz, produz alegria, produz direção, produz proteção, produz, Senhor Deus, prosperidade em todos os nossos caminhos. Por isso pedimos para que o Senhor desvie nossos caminhos do caminho enganoso, do caminho que nos leva à perdição, do caminho que nos distrai, que nos desfoca dos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Por Tua graça, ensina-nos a Tua lei nesta manhã, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor Deus, e levantamos o nosso clamor pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão adoecidas, estão em suas casas, estão em recuperação. Nós oramos para que sejam levantados desse leito de dor em nome do Senhor Jesus. Haja uma visitação sobrenatural sobre essas pessoas que carecem, que precisam de uma intervenção sobrenatural em suas vidas. Levanta o enfermo, cura de toda doença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oramos por aqueles que estão internados, irmãos, Pai, filhos, aquelas pessoas que são familiares dos nossos queridos, Pai, em nome do Senhor Jesus.
visita cada um deles, Pai. Pai, que haja, Senhor Deus, uma intervenção sobrenatural na vida destas pessoas e que possam perceber que foi a mão do Senhor que os tocou e os levantou desse leito de dor. Oramos por aqueles pacientes em estado mais grave, que estão nas UTIs, padecendo de enfermidades. Oramos, Senhor Deus, para que, através da Tua palavra, Senhor, muitos sejam alcançados, mesmo que estando inconscientes, naturalmente falando, sabemos que seu espírito está consciente. Por isso nós oramos pela salvação desses que estão nesse estado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, repreendemos todo espírito de morte sobre a vida da família, Senhor, sobre a vida, Senhor Deus, da comunidade Osana, de todos aqueles que fazem parte. Oramos, Senhor, pelo livramento do Senhor, oramos pela proteção do Senhor, oramos pela cobertura do Senhor sobre cada membro, sobre cada família que faz parte da nossa casa espiritual. Abençoa aquele pai, aquela mãe, aqueles filhos. Abençoe, Senhor Deus, a unidade da família nesta hora. Pai, preserva, Senhor, para que juntos como família possamos sempre estar prontos para celebrar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para servir ao Senhor em família, Pai. Nós oramos, Senhor, por filhos obedientes, repreendendo todo espírito de rebelião, todo espírito de soberba, todo espírito de arrogância, Senhor, caia por terra na vida desses filhos. Liberamos uma palavra, Senhor Deus, de um coração de honra, um coração que produz respeito para com as autoridades, para com os pais, para, Senhor Deus, com as autoridades espirituais, que, Senhor Deus, tenham o temor do Senhor em seus corações. Oramos pelos nossos filhos, para que tenham o temor do Senhor em seus corações, Senhor, para que possam andar conforme aquilo que é justo, que declara a Tua palavra, de que os filhos devem honrar a seus pais, devem obedecer, Senhor Deus, para que tudo possa ir bem, sejam de longa vida sobre a face da terra, porque obedecer e honrar os pais é mandamento com promessa, e que esses filhos tenham esta revelação, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor Deus, que a Tua presença paira sobre cada família da comunidade Osana, Senhor. Pai, nós oramos nesta manhã, Senhor, reconhecendo que Tu és o Senhor, que Tu és o dono do ouro, Tu és o dono da prata. Oramos por empresários, pelos comerciantes, pelos negociantes, por aqueles consultórios, seus escritórios, por aqueles que são funcionários de empresas. Pai, nesta manhã, libera, Senhor Deus, os recursos do reino. Senhor, desde já nós queremos ser gratos pelos testemunhos que temos recebido, Senhor, de pessoas que receberam herança, receberam, Senhor Deus, transferências sobrenaturais. Nesta semana, tantas pessoas, Senhor Deus, deram o seu testemunho de transferências financeiras que apareceram em suas contas. Sabemos que isso não é nada comparado com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, para que este mês de setembro seja um mês, Senhor Deus, dos portais abertos para a área das finanças. Em nome do Senhor Jesus, recebemos de Ti, Senhor Deus, este recado de que o mês de setembro é o mês da dupla porção, é o mês onde tudo aquilo que nós temos profetizado, Senhor, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que, Senhor, têm dado crédito às palavras proféticas, seja este o mês da sua redenção, seja este o mês do seu rompimento sobrenatural nas suas finanças. Setembro é o mês das finanças do povo de Deus. Setembro é o mês da liberação dos céus,
de todos os bens que Deus tem para a sua igreja. Por isso nós temos a convicção, Senhor, de que esse mês tem algo espiritual sendo liberado sobre a igreja Osana, Pai. E não só sobre a igreja Osana, mas sobre a igreja de Cristo. E todos aqueles que têm esta revelação entrarão, Senhor Deus, para desfrutar desse cumprimento, dessa promessa dada por Deus. Nos oramos abençoando, Senhor Deus. Recursos financeiros virão, transferências sobrenaturais virão, Senhor Deus, sobre a igreja do Senhor, sobre a casa do Senhor. E a casa do Senhor será enriquecida com esse poder para exercer o governo e estender seus territórios, construindo seus prédios, construindo, Senhor Deus, seu templo, construindo, Senhor Deus, a casa do Senhor, a casa de oração do Senhor. É chegado o tempo. Por isso, Senhor, nós, como nunca antes, estamos crendo nesta verdade, nesta bênção que nós tantos temos orado durante todo esse tempo. E agora vemos, Senhor Deus, o seu cumprimento chegando, Senhor Deus, para ser, Senhor Deus, visualizado no mundo natural, aquilo que já estava no mundo espiritual. Por isso nós oramos, abençoamos o teu povo, abençoamos, Senhor Deus, os empresários, os empreendedores, abençoamos os profissionais liberais da nossa casa, abençoamos aqueles que são funcionários de empresas, para que haja promoções, para que venham, Senhor, de todos os cantos, Senhor Deus, as bênçãos do Senhor, e que sejamos fiéis em nosso dízimo, sejamos fiéis e generosos com a nossa semente, que são nossas ofertas, que sejamos fiéis em nossos selos e que sejamos fiéis nas primícias, trazendo, Senhor, para o nosso sacerdócio a bênção da nossa primícia, que é um dos fundamentos sólidos para que a riqueza que vem do Senhor nos alcance através da capacitação para produzir estas riquezas. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque sabemos que esta palavra é fiel, esta palavra é pura, esta profecia se cumpre, porque vem do trono de Deus. Neste tempo, mês de setembro, é uma chave para a igreja de Cristo Jesus, porque dias ainda turbulentos estão por vir, mas mesmo nesses dias, nós, como não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que nós cremos, portanto, tudo que vem da parte de Deus são prosperidade, abundância. Por isso, nós confiamos em Ti, Senhor, e levantamos nosso coração nesta manhã em louvor, em gratidão, em adoração àquele que vive para todos sempre. Pai, abençoa, Senhor, cada lar, abençoa cada casa, abençoa aqueles que porventura estejam em alguma necessidade momentânea, talvez com emprego, ou talvez com outras necessidades, que nós suplicamos para que em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, o Senhor possa estar trazendo suprimento de todas as necessidades. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta manhã, neste tempo, nesta oração, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada uma destas pessoas que tiveram, Senhor, o sacrifício de acordar logo cedo para poder se expor a este tempo juntos, em unidade, orando ao Senhor. Que eles recebam o seu galardão, recebam a sua recompensa, Senhor, nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Haja o renovo das suas forças. Pai, nós oramos daqui a pouco, o Ministério da Música estarão ensaiando, estarão se aperfeiçoando para uma performance melhor, para uma postura mais pura, mais santa, mais excelente no teu altar, Senhor, para produzir a adoração que vem do coração de Deus. Pai, nós abençoamos, Pai, todos os ministérios da nossa casa espiritual. Abençoamos, Senhor, cada obreiro, cada pessoa que tem se disposto a servir, Senhor Deus, na tua casa, que recebam o seu galardão, sua recompensa.
todo o ministério da mídia, o ministério, Senhor, da projeção, da filmagem, o ministério do som, Senhor. Oramos, Senhor Deus, pelo ministério da dança, que já também estão voltando à atividade, Senhor Deus, para ensaiarem e começarem, Senhor Deus, a melhorar sua performance de adoração no teu altar, Senhor. Assim também oramos pelo grupo de apoio, Senhor. Pessoas que, Deus, buscado a excelência para servir a tua igreja, para promover a estrutura, para receber as pessoas, para que essas pessoas com conforto possam ouvir a mensagem do Evangelho. Oramos, Senhor Deus, também pelo grupo de intercessão que incansavelmente, todos os dias, orando, estão gravando suas orações, estão, Senhor Deus, colocando a igreja, Senhor Deus, e conduzindo a igreja para aquilo que a nossa paternidade tem estabelecido, Senhor Deus, como uma direção, Senhor. Obrigado por essa unidade na oração, unidade para com a palavra que está sendo ministrada, Senhor, porque é na unidade que o Senhor estabelece a sua bênção. Pai, nós oramos abençoando, Senhor Deus, todos os líderes da nossa casa espiritual, todos os líderes de Casa de Paz. Oramos por uma ativação sobrenatural sobre cada um deles, para que estejam assistindo a cada membro da sua casa de paz, que estejam liberando palavras, que estejam reproduzindo as palavras que têm sido ministradas no discipulado, as palavras que têm sido ministradas desde o altar, através dos cultos, Pai, quinta de glória, através dos cultos de celebração, as palavras e o mover que tem sido, Senhor Deus, divulgado através das orações da madrugada. Oramos por esses líderes que ainda estão adormecidos, Pai, que se despertem dessa sonolência do espírito de Dalila, que vem para roubar a unção, que vem para cegar a visão das pessoas, vem para escravizar, assim como Sansão padeceu sob o domínio do espírito de Dalila, adormecendo, entregando-se, Senhor, aos encantos sedutores desse espírito maléfico que vem para matar, furtar e destruir a vida do cristão. Pai, nós oramos por aqueles líderes que ainda estão enlaçados com esse espírito, sejam repreendidos agora em nome do Senhor Jesus. Desperta do teu sono, desperta do teu sono, diz o Senhor, desperta do teu sono, do sono espiritual, da sonolência da distração, da sonolência, Senhor, do olhar para o mundo e deixar-se levar, Senhor, pelos encantos desse mundo que vem, Senhor, para nos enganar e nos destruir. Mas nesta manhã, que esses líderes tenham essa percepção, Senhor, e comecem a pastorear, comecem, Senhor, a interagir com a tua igreja, para que nenhum daqueles que o Senhor nos deu se perca, para que nós possamos, naquele dia, quando prestarmos contas diante do Senhor, possamos apresentá-los vivos, santos, irrepreensíveis, que foram lavados pela pela água da palavra, através da nossa vida, e possamos com alegria apresentar diante do Senhor os frutos daquilo que o Senhor nos deu, dos talentos que o Senhor nos deu, e possamos apresentar os talentos duplicados, como dupla porção, assim como foi aquele que o Senhor deu 5 talentos, 2 talentos, e cada um deles reproduziu na sua ausência, Senhor. E quando prestaram contas, Senhor, trouxeram o a mais, o que eles produziram. Assim seja com cada líder de Osana, que, Senhor Deus, possam trazer os seus frutos e apresentá-los ao Senhor. Nós oramos por esses líderes que sabem como produzir frutos, que sabem como reter, afirmar os frutos que o Senhor tem lhes concedido. Que assim seja com as almas, que tenham, Senhor Deus, um coração voltado, um coração apaixonado por Cristo, um coração, Senhor Deus, contrito, humilhado na tua presença. Oramos por líderes com corações compungidos, com corações que amam almas,
que os nossos líderes desenvolvam esse amor pelas almas. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, cada líder, Senhor, que passou pelo processo, já pagaram o preço, mas que não estejam distraídos, que estejam atentos, atendendo as pessoas da sua casa de paz. Pai, nós oramos, é tão mínimo, é tão pouco que o Senhor pede de cada um de nós, de tão grande virtude e poder que o Senhor tem nos concedido através da cruz de Cristo. Mas é tão pouco que o Senhor nos pede, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos, compunge com nossos corações, quebranta-nos, constrange-nos por Teu amor, Senhor, para que tenhamos este senso de amor, de fidelidade, de compaixão pelas almas, porque há muitas almas que estão padecendo, Senhor, há tantas pessoas que estão chegando à nossa casa espiritual. Por isso, nossos líderes precisam estar despertos, precisam estar atentos, porque há pessoas que necessitam de um abraço, há pessoas que necessitam de uma palavra de conforto, de direção, de paternidade, e que cada líder possa reproduzir essa paternidade que nós temos recebido, essa revelação de paternidade que nós temos recebido. Pai, dá-nos a Tua graça, orienta-nos, em nome do Senhor Jesus. Suplicamos ao Senhor, Pai, por cada um, Senhor Deus, dos que exercem ministério dentro da Osana, Pai. Dentro, Senhor, deste ministério poderoso que nasceu no Teu coração. E que sim, Senhor, chegará, Senhor Deus, a conquista de grandes e estonteantes vitórias, das batalhas que são travadas no Espírito. Pai, nós ganharemos ainda muitas almas e ainda instruiremos e formaremos, Senhor Deus, discípulos que estão prontamente para o dia do arrebatamento. Nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, nesta manhã, por esse tempo precioso de oração. Queremos acrescentar, Senhor, virtudes espirituais à nossa fé, para que cheguemos ao verdadeiro sentido do amor. Todo o nosso processo culmina no verdadeiro amor, iniciando com a fé, acrescentando virtudes poderosas, virtude, Senhor, da graça, virtude do despojamento de nós mesmos, para que a de Deus se aperfeiçoe em nós e cheguemos à estatura de varão perfeito como Cristo, para amar e para viver o reino de Deus. Pai, nós oramos agradecidos a Ti por esse tempo glorioso de oração, de leitura da Tua palavra. Agora, Senhor, instrui-nos para que possamos entender, compreender a voz do Senhor através desta impartição nesta manhã. Oramos agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Que tempo gostoso de nós podermos compartilhar esse momento. Amados, nós estávamos fazendo uma recapitulação. Nós já falamos sobre o ponto número 1, sobre a caverna de Adulão. Estamos falando de Davi como nosso exemplo, de um modelo de que, apesar da sua perseguição, apesar do confronto com Saul, ele não se atemorizou, ele continuou liderando. Escute, ele continuou liderando, ele não se abateu com a perseguição que ele estava sofrendo, não se abateu porque ele tinha que estar escondido, e também não se abateu quando chegaram os abatidos, os que estavam endividados, que tinham problemas emocionais, ou que estavam sendo rejeitados, que se uniram a ele. Da situação dentro da caverna, ele os pastoreou, ele os liderou, tornou-se líder deles. Então, por isso vemos que a caverna foi uma escola para Davi antes de assumir o reinado, antes de voltar da caverna para o palácio. Então, ponto número 1 foi que a caverna é um lugar de reorganização
de valores, e nós já falamos sobre isso. Ponto número 2, vimos que Adulão é um lugar de um significado profético, é um lugar onde o espírito da profecia se apodera do nosso coração e começamos a liberar palavras que logo mais à frente irão se cumprir na nossa vida e que Deus estará nos usando poderosamente, assim como nós temos profetizado que dias difíceis viriam, mas também que nesses dias difíceis nós experimentaríamos a dupla porção, porque mesmo em crise no mundo, os filhos sempre terão sustento em dupla porção. Por isso, confie, continue declarando esta dupla porção sobre a... Não terminou, não acabou. Aliás, neste mês de setembro, como nunca antes, amados, escute isso. Dobre o seu joelho, jejue, ore, busque em Deus, porque no mês de setembro há algo especial para o cumprimento da dupla porção. Portanto, creia nesta palavra em nome de Jesus. Na última ministração, ponto número 3, nós vimos que Adulão é um lugar de sair da superficialidade e buscar a profundidade insondável. Vimos que na profundidade não há distração. Na profundidade são poucos os que chegam até esse lugar. Por isso, a Bíblia diz que Davi conhecia a Deus de uma forma tão profunda que mesmo antes da vinda de Cristo ao mundo para estabelecer o novo pacto, a nova aliança, Davi já tinha a revelação de Cristo, já tinha a revelação do sangue remidor de Cristo. E essa revelação está em Salmo 51, quando ele se arrepende do seu adultério, quando seu filho morre de fruto do adultério, e aí ele tem o reconhecimento. Ele diz: Senhor, não te daria sacrifícios, porque não te agradas dos sacrifícios humanos, senão te daria 1000 bois. Para mim não era nada difícil pegar 1000 bois e sacrificá-los ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor não apaziguaria o meu pecado. Mas o que o Senhor quer de fato e de verdade é um coração quebrantado, contrito, humilhado na tua presença. Ele já teve a revelação da graça, porque a graça é isso. A graça não é você pegar 1000 bois, 1000 coisas e fazer para agradar a Deus. Servir a Deus para agradar a Deus e trocar, achar que por conta do nosso trabalho que fazemos na igreja, nós vamos agradar o coração de Deus. Não, a Bíblia diz que para agradar a Deus, escute isso, para agradar a Deus é através da fé. E é através da fé que nós provocamos Deus com o nosso coração quebrantado, contrito e humilhado, o qual Deus não despreza, o qual Deus também, o coração dele se volta para o homem, quando o homem se apresenta diante dele, fora da sua soberba, fora da sua astúcia, fora da sua desobediência, mas em obediência através da fé. Portanto, amados, a fé nos conduz a ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Por isso, amados, Davi se apresentava dessa maneira diante do Senhor. E apesar das suas fragilidades humanas, Deus o engrandeceu de tal forma como quer fazer comigo, quer fazer com você também nesta manhã. Então nós vimos que nós precisamos sair da superficialidade para conhecer a profundeza da presença do Senhor. E hoje, ponto número 4, Adulão é um lugar de transformar. Nunca se falou em honra como nesses dias. É importante nós termos a revelação da honra. Eu estou preparando um material aqui, amados, para ministrar, não sei se no discipulado ou na igreja, sobre a honra. Há muitos que desonram com sua língua, com murmurações, com falta de humildade, achando-se superiores a si mesmo do que a seus irmãos, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos achar superiores aos nossos irmãos.
Mas achar que o nosso irmão é superior a nós, isso é humildade. Entenda algo. Na caverna de Adulão, estava ali um rei chamado Davi. Ele ainda, de fato, no mundo natural, ainda não era o rei, embora muitos já o consideravam como o rei. Mas dentro dele já havia um espírito de rei, porque o comportamento de Davi era um comportamento de rei, mesmo estando na caverna. E é isso que nós precisamos aprender de Davi. Ali estava um rei ungido, estava refugiado numa caverna, só veio ao seu encontro aqueles que realmente estavam junto com ele. Por isso, quando você assume como rei e sacerdote, amados, independente onde você esteja, na caverna ou no palácio, no monte, nas colinas ou na cidade, aonde quer que você esteja, pessoas virão até você. Por isso que a minha oração pelos líderes de Osana, escutem líderes, tem sido assim, com lágrimas, com choro, com o coração apertado, porque nós precisamos ter esta revelação que Davi teve. Mesmo refugiado, mesmo escondido, mesmo fugindo da presença de Saul, ele estava na presença de Deus. Não desistiu de liderar, não desistiu de trabalhar com os que estavam afligidos, não desistiu das pessoas, teve compaixão delas, apesar da sua própria situação, apesar da sua própria necessidade. Talvez Davi tinha grandes necessidades, mas ele se refugiava em Deus. Ele buscava em Deus a direção, o renovo, o ânimo, porque ele sabia que ao sair da presença de Deus, ele tinha 400 homens que estavam ali dependendo da sua palavra, dependendo da sua orientação, dependendo das palavras de conforto, de alento, de cura, de renovação e de preparação para logo tornar-se um grande e poderoso exército do Deus vivo para reinar em Israel. Estavam sendo preparados na caverna. Queridos, eu quero dizer para você, até aqui a igreja esteve na caverna. Até aqui a igreja esteve na caverna, sendo liderada pelos seus servos, pelos profetas, pelos apóstolos. Mas chega o tempo de se levantar, chega o tempo da igreja agora sair da caverna e ir para o palácio para governar. Por isso, amados, mês de setembro é um mês chave para a vida da igreja no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Senhor te diz nesta manhã: desperta tu que dormes. Saia do encantamento do espírito de Dalila. O Espírito de Deus sonda o teu coração e desperta o teu espírito agora. Desperta teus olhos, tu que dormes, diz o Senhor. E ouvidos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Esta manhã é uma manhã profética. A igreja, por muito tempo, esteve num lugar de refúgio chamado Caverna de Adulão. Mas o Senhor diz: é tempo agora, é tempo. Pastoreou durante tempo, curando pessoas, salvando vidas na caverna, mas é tempo de sair da caverna. É tempo de sair da caverna. É por isso, porque a igreja está saindo da caverna, que está vendo esse confronto de altares. Está vendo essa guerra espiritual de altares. Mas Deus está tirando sua igreja para entrar num tempo de governo antes do arrebatamento. Por isso você e eu estamos sendo preparados como discípulos verdadeiros de Cristo Jesus para estarmos prontos para o dia do arrebatamento. Queridos, enquanto não vier o arrebatamento, a igreja precisa morar no palácio. Deus vai tirar a igreja do lugar de refúgio, chamado Caverna de Adulão, para governar no palácio. E ali virá o fim. Por isso,
É chegado o tempo da igreja sair para governar. Ainda haverá um tempo de governo. Por isso, eu estou liberando palavras de bem-aventurança, palavras sobrenaturais de rompimentos financeiros, porque o rompimento financeiro que traz governo, mas o rompimento, escute isso, só irá acontecer com as pessoas que estão despertas, que estão acordadas, que estão alinhadas, que estão no processo, pessoas que estão em unidade com esta visão. São estes os alvos dos rompimentos que Deus tem para a sua vida, para romper sobre a sua vida. Escute, igreja. Escute, igreja. É tempo de sair desse momento de refúgio na caverna. Ali estava um rei. Ali estavam os reis. Por muito tempo, reis e sacerdotes estavam sendo forjados na caverna de Adulão. Mas o Senhor nos diz agora, esse mês de setembro é tempo de sair da caverna. É tempo de sair porque já fomos restaurados. Escute, já fomos. Igreja, escute, já fomos restaurados pela palavra. Já fomos limpos. Quantas pérolas desde o início da pandemia, quantas verdades, quantas revelações vieram sobre a igreja. Portanto, igreja, acorde, pare de dormir. O inverno já passou, primavera chegou. Primavera é o tempo do despertamento. Até as flores se abrem na primavera. É tempo de colher, é tempo de se abrir, é tempo de sair do lugar de refúgio onde estávamos escondidos. É tempo de sair, é tempo de nos revelarmos quem de fato somos. Por isso que nós profetizamos que nesse descoberto o joio do trigo. Tomara que você seja trigo. Tomara que você seja trigo, amados. Porque Deus está procurando trigo para esta geração, para produzir pão. Pão ao faminto, para levar água ao sedento. Igreja, levanta-te, levanta-te, desperta do teu sono. Líderes, você tem um compromisso, não com a minha pessoa, não comigo, você tem um compromisso com Deus. E tudo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, nós prestaremos contas a Deus. E não adianta dizer, eu não quero mais, eu vou desistir. Deus não se agrada dos covardes. Porque o evangelho de Deus não é para os covardes, mas é para aqueles guerreiros que se empenham, que pegam sua espada, seu escudo e vão à frente de batalha para conquistar aquilo que lhe pertence. Porque o verdadeiro guerreiro não consegue conceber que a sua terra foi invadida e roubada por outros. Por isso que a igreja tem que se levantar e começar a guerrear espiritualmente, não com armas humanas, mas com as armas espirituais que Deus nos tem dado, que é oração, jejum, fé, fidelidade, lealdade a Deus, santidade, são as armas espirituais que Deus tem nos dado para governar no palácio. Sabe por que a igreja atrasou o tempo de Deus? Porque muitos ainda estão dormindo. Ainda estão dormindo. Amados, como igreja, levanta-te, desperta do teu sono. Aleluia. Adulão é um lugar de troca de liderança e governo. Aqueles 400 homens, queridos, antes serviam a Saul, mas não encontraram nele a unção de Deus. Saul falava, mas as palavras de Saul não tinham peso espiritual para mudar e levantar o ânimo e o encorajamento dos seus soldados. Escute.
Tem muitos líderes espirituais que falam bonito, que pregam bonito. Aliás, tem muitos líderes que copiam, e copiar é pirataria espiritual, pirataria gospel. Tem muitos pastores ali que se acham que são pastores, mas não são. Estão fora do seu foco de chamado. Deus não chamou muitas pessoas para ser pastor, Deus chamou para ser outras coisas, mas estão brincando de pastor, de igreja, e não tem o que reproduzir, então ficam copiando. E são palavras vazias, embora sejam palavras tremendas, poderosas, embora tenham toda a capacidade de eloquência, convence o coração de muitos, mas não transforma. Por quê? Porque são palavras vazias. Não tem cobertura, não tem respaldo. Suas palavras são lindas, maravilhosas, mas não tem respaldo, não tem peso, não tem a mão de Deus. Nós fazemos parte de uma linha de cobertura, estamos debaixo da autoridade. O que nós falamos tem respaldo da nossa cobertura. Essa é a grande diferença. Por isso as vidas são transformadas. Estava havendo uma mudança de governo ali. Tem muitos Sauls que estão no mundo hoje pregando palavras vazias. Precisamos atentar. Assim como esses 400 homens que se uniram a Davi tiveram esta revelação. Saul não tem peso nas suas palavras. Nós sentimos que Deus não está com ele. E se apartaram de Saul e se uniram a Davi, onde estava a palavra de Deus, onde estava a fonte que produz vida. Por isso, nesta manhã, faça parte desses 400 homens. Venham até aquele que tem a palavra. Venham até aquele que tem a fonte da palavra, Jesus Cristo. Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, através do corpo chamado igreja, onde ele estabelece uma paternidade, e ali está a presença de Cristo. Eu não sei se você está entendendo aquilo que está borbulhando, aquilo que está queimando aqui no meu espírito, amados. Esses 400 homens que antes serviam Saul não encontraram mais nele unção, não encontraram nele refrigério, não encontraram um sacerdote que os apacentasse diante do Pai. Foram rejeitados por todos, mas encontraram refúgio e abrigo em Adulão, porque Davi os pastoreava a todos, os recebeu a todos. E assim deve ser a sua liderança, queridos. Assim deve ser. Assim deve ser. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isto na próxima terça-feira. Eu creio que na próxima conseguimos terminar, porque são 7 pontos. Nós estamos no ponto, são 6 pontos. Nós estamos entrando no número 5. Mas vamos falar um pouco mais sobre a troca de liderança de governo. Isso é muito importante. Quero orar com você nesta manhã, nosso horário já está esgotado. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra desta manhã tenha encontrado guarida no coração de cada um dos filhos desta casa espiritual. Que a partir de hoje se levante os pastores, os profetas, os apóstolos, os evangelistas e os mestres desta casa espiritual. Abençoamos, Pai, o ministério de jovens que reinicia hoje o seu processo, Senhor Deus, da qual já vínhamos trabalhando, mas que se levante, Senhor Deus. Pai, para que haja, Senhor Deus, uma consolidação de um exército poderoso que está se levantando. Oramos por esses 400 jovens que se levantarão nesse ministério, Senhor, que serão como uma promessa, assim como foi nos dias de Davi. O Senhor está levantando um Davi nesse tempo de refúgio para 400 jovens. O Senhor está gerando um coração de alguém que está se levantando para liderar esses 400 jovens.
Declaramos que esta palavra se cumpre, Senhor, agora, no mês de setembro, começa o início. Pai, oramos por cada um desses jovens que irão hoje, que sejam instrumentos reprodutores deste avivamento, para chegar nos 400 e dos 400 a 4.000, de 4.000 a 40.000, de 40.000 a 400.000, que assim seja a proporção do crescimento. Eu libero esta palavra sobre o ministério dos jovens de Osana, nesta manhã, com seus líderes, com seus colaboradores, com os casais que estarão ali dando suporte, junto com a equipe, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, liberamos esta palavra sobre o ministério dos jovens. Agora se rompe, agora se rompe. Eu quero dizer para vocês, jovens, que no mundo espiritual Deus já rompeu sobre a sua vida. Agora é você, agora é com você. Você precisa romper. Seja um Davi. Deus te chama para que você seja como Davi. O mesmo Espírito que se apossou de Davi se apossa de você nesta hora, para ser um rei, para ser um sacerdote, para ser um reprodutor de almas, de vidas para o reino do Senhor. Deus libera sobre a tua vida um espírito de reprodução, um espírito de multiplicação, e não só de uma multiplicação desordenada, mas de uma multiplicação ordenada, avivada, afirmada no reino de Deus através do seu processo. Nós oramos abençoando, Pai, teu povo nesta manhã, que o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito seja com cada um de vocês, desde agora para sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Vamos honrar e vamos, como me falta uma palavra uma palavra de incentivo no culto dos jovens. Se você de repente estava querendo ir à igreja e já está lotado, porque o culto de manhã já está lotado, amados, mas você ainda não veio nessa semana, então eu quero dizer para vocês, convidem essas pessoas para virem hoje no culto dos jovens. Nós vamos ter ceia do Senhor. Não tem problemas que não é só para jovens, mas procure convidar outras pessoas para que venham. Jovens, convidem seus amigos hoje. Queridos, vamos pelo menos colocar umas 30, 40 pessoas hoje no templo. Convidem. Eu sei que se cada um convidar uma pessoa, nós já estaremos mais ou menos mais de 30 pessoas. Queridos, convidem, leve as pessoas para terem um encontro com Jesus Cristo, amados. Isso é muito importante. É muito importante. Deus já te deu essa unção para você fazer isso. Portanto, eu espero você. Hoje eu estarei junto com Bruna Fernanda lá para ministrar. E vamos estar ministrando a ceia do Senhor. O Bruno vai estar trazendo uma palavra tremenda. Não será transmitido, escute, não será transmitido o culto de jovens hoje. Justamente para que todos os jovens possam estar presentes para esse momento ímpar que vamos ter na presença de Deus. Eu creio que esse reinício no culto de jovens vai ser algo muito diferente. Vai ser algo impactante, arrebatador. Por isso, participe em nome de Jesus. Eu espero você. Um grande abraço, um sábado extraordinário de muita produtividade e de muita conquista financeira para o reino do Senhor. Amém, queridos? Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.